Olá, turma! Então, hoje, na nossa aula de Práticas Educativas para a Sustentabilidade, a gente vai falar sobre a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. É um importante marco na questão da educação ambiental e é também chamada de Conferência de Tbilisi, por ter acontecido na bela cidade de Tbilisi, que é a capital da Geórgia hoje, mas que no período do evento pertencia à União Soviética. Qual é o contexto desse evento? Tá? Em 72, se encontraram 113 países para discutir as questões ambientais. Então, foi um evento que teve um certo caráter denuncista de expor as questões ambientais, os problemas ambientais que estavam surgindo a partir deste modelo de desenvolvimento. Então, foi o primeiro evento intergovernamental que reuniu vários países, promovido pela ONU para discutir as questões ambientais de uma forma mais global. Seguido esse evento, onde foi apontada essa necessidade, né, de prestar atenção a essas questões, e foi apontado como uma educação ambiental, como conscientizar as pessoas dessas questões ambientais como uma estratégia para melhorar essa condição. Então se seguiu a isso o encontro de Belgrado, que resultou na Carta de Belgrado, onde foram representados 65 países, mas este foi um encontro de pesquisadores, de cientistas. E eles elaboraram todas as diretrizes e os princípios para o Programa Internacional de Educação Ambiental. Então teve um caráter mais de pesquisa, né? E o resultado, que é a Carta de Belgrado e todos esses princípios, eles eram muito mais teóricos, né? E seguido a ele, então a gente teve a Conferência de Tbilisi, que foi um marco porque foi onde foram estabelecidos planos de ações para colocar esse plano de Belgrado, essas ideias, né, que surgiram em Belgrado, para colocar isso em ação. Então foram 150 países, onde foi apontada a importância da educação ambiental, foi reconhecida essa importância por líderes mundiais, né, por representantes oficiais dos governos, foi reconhecida a importância da educação ambiental, ratificou, né, confirmou, deu anuência a vários apontamentos da Carta de Belgrado, mas seguiu uma série de recomendações, né? Então, elaborou um plano de ação para colocar esses princípios, né, que surgiram na Carta de Belgrado em ação. Então, o grande diferencial de Tbilisi, e porque ele é um marco para a educação ambiental, foi justamente estas recomendações. Né, foi tornar todo aquele conhecimento teórico, né, dos problemas ambientais e de como poderíamos conscientizar a população desses problemas ambientais e das consequências das nossas atitudes nessa questão ambiental. Todas essas questões teóricas foram transformadas em ação em 1977 na Conferência de Tbilisi. Bom, e enquanto isso, no Brasil. Na conferência que teve em Estocolmo, que foi aquela sobre o meio ambiente, que foi a que fundamentou a questão do meio ambiente humano, né? Que, óbvio, a gente abandonou o termo humano relacionado, mas foi onde surgiu essa consciência de que o homem, né, o espaço social, o espaço cultural faz parte do meio ambiente, né? E que as nossas ações influenciam no meio ambiente, que o meio ambiente influencia nas nossas ações. Então, nessa conferência de 72 em Estocolmo, teve líderes mundiais, né, de 100 e poucos países, e o Brasil estava lá representado pelo ministro, se eu não me engano, da Casa Civil, que era o ministro Costa e Cavalcante, e houve uma resistência muito grande dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, com relação a essa proposta de mudar o modelo de desenvolvimento econômico. O que foi colocado na Conferência de Estocolmo foi: este modelo de desenvolvimento econômico não funciona, estamos esgotando os nossos recursos, estamos degradando o meio em que vivemos. Isso foi visto com muita resistência pelos países que na época eram chamados de subdesenvolvidos, né? Hoje foi abolido esse termo, mas
Na época, esses países chamados subdesenvolvidos, eles tiveram uma resistência muito grande a essa proposta, porque se eles não adotassem os mesmos procedimentos dos países desenvolvidos, eles não alcançariam o mesmo desenvolvimento econômico, né, o mesmo patamar econômico, e não poderiam oferecer a qualidade de vida que os países desenvolvidos ofereciam às suas populações. Então, disso surgiu afirmações como, por exemplo, a do Costa e Cavalcanti, né, o que resume muito bem qual foi a ideia, a posição do Brasil neste momento, é desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Então, essa era a ideia vigente no governo, na gestão brasileira, na população brasileira naquele momento. Em Belgrado, né, onde surgiu esse programa internacional de educação ambiental, a partir de Belgrado começaram a surgir algumas ações de educação ambiental no Brasil. Mas esses programas de educação ambiental, eles nasciam nos estados, nas secretarias, tá? Não eram programas nacionais, e eram incentivados por instituições, muitas vezes instituições privadas que patrocinavam esses programas, e eles passavam uma ideia de ecologismo puro, né? Era o verde pelo verde. Nunca foi abordada a questão da sustentabilidade, incluindo as questões sociais ou seguindo as recomendações que foram colocadas na Carta de Belgrado. Era preserve a natureza, cuide das plantinhas, coisas bem pontuais e bem superficiais com relação ao que é, de fato, a educação ambiental. Já em 1977, então, quando teve Tbilisi, entre aqueles 150 países que estavam lá e aclamaram a declaração, o Brasil não se fez presente. Então, não teve uma delegação brasileira para Tbilisi, não que não houvesse convite, não houve interesse. E as respostas imediatas foram negativas, foram criticando a carta, a declaração resultante de Tbilisi. Mas no futuro, com a ideia sendo assimilada e a pressão internacional sobre a adoção de algumas práticas, as recomendações de Tbilisi foram incorporadas, por exemplo, na Política Nacional do Meio Ambiente, né, em 81, e os eventos nacionais de educação ambiental e uma declaração nacional de valorização da educação ambiental só foi dada em 97 em Brasília. Então, teve uma demora e um lapso de tempo para que esses conceitos, essas recomendações chegassem ao território brasileiro. Quem é um pouquinho mais velho, não sei se algum de vocês tem um pouquinho mais de idade, tipo eu, assim, que viveu a década de... Eu vivi a década de 80, né? Eu lembro muito bem dessa questão do ecologismo puro e esse início de educação ambiental, né? O quanto era frágil. E vendo hoje, assim, trabalhando com o componente de educação ambiental, estudando, fazendo educação ambiental, eu lembro das ações que aconteciam comigo quando eu era criança e vejo de uma forma muito crítica, assim. Então, quem tem um pouquinho mais de idade, assim, viveu década de 70, década de 80, talvez um pouco até da década de 90, deve reconhecer essa crítica à educação ambiental executada no Brasil nesse momento. A Conferência de Tbilisi, então, ela teve uma ampla participação e a principal importância dela foi ter trazido esse plano de ações. Foram mais de 500 delegados, né, representando oficialmente os governos de 150 países. E o evento foi organizado pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com a colaboração do órgão responsável pelo meio ambiente dentro da ONU, que é a PNUMA. E as principais recomendações resultantes da Declaração de Belgrado é o chamado aos Estados-membros para adotar medidas em suas políticas educacionais visando assegurar a inclusão das questões ambientais no sistema educacional, promover pesquisa científica e inovações no campo da educação ambiental, cooperar no compartilhamento de descobertas científicas e no treinamento de professores e profissionais de diferentes países,
e fortalecer a necessária, então toda essa cooperação auxiliaria a fortalecer a necessária solidariedade entre os povos, entre os diferentes países, entre as diferentes comunidades, o que pode promover o entendimento internacional e a paz. Então existe um caráter de empatia bem forte nessa declaração de Tbilisi, né? de se reconhecer como parte do meio ambiente, se reconhecer como parte da comunidade e trabalhar junto para um bem comum. E alguns objetivos que foram colocados, né, nessa conferência foi focar na mudança de hábitos, né, tentar estimular a mudança de hábitos da população, porque os hábitos que tínhamos não eram aceitáveis. A gente mudou alguns hábitos, de fato. Aumentar o interesse nos problemas ambientais, né? Divulgar o que está acontecendo, mostrar para a população o que está acontecendo. Isso é um dos grandes problemas, às vezes, do espaço urbano, né? Porque a gente recebe todos os produtos sem ver como eles foram produzidos. Então, isso muitas vezes causa uma alienação daquela pessoa que está ali naquela comunidade, dentro desse espaço urbano, por não ter essa relação, né, essa visualização da cadeia de processos que fazem, por exemplo, com que aquela carne chegue na mesa. Né? Então, essa dissociação da realidade dos processos, ela acaba sendo bem negativa nessa questão da conservação ambiental. Então, nesse congresso é definida a educação ambiental como um processo de aprendizagem que aumenta o conhecimento e a consciência das pessoas sobre o meio ambiente e seus desafios associados, desenvolve habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar esses desafios e promove atitudes, motivações e compromissos para tomar decisões conscientes e agir com responsabilidade. Importante, é um processo. Essa parte da definição já diz que é uma ação contínua. Começa desde a criança, né, da mais tenra infância, e segue ao longo de toda a vida, né, se adaptando, claro, né, se atualizando de acordo com a faixa etária, de acordo com as atividades que a pessoa está desenvolvendo, de acordo com a realidade local, mas ela é um processo contínuo. Ela não tem início, meio e fim. Ela não tem fim. Né? Ela é um processo contínuo de envolvimento e de educação. Ela fala em aumentar o conhecimento, ou seja, passar informações para as pessoas. O que está acontecendo, como está acontecendo. Mas não é simplesmente passar informações, também é desenvolver consciência, que as pessoas tenham um senso crítico de por que isso está acontecendo. Como isso está acontecendo, de que forma as minhas atitudes estão contribuindo com isso. Também desenvolve habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar esses desafios, ou seja, a educação ambiental ela também tem que ser um convite à ação. O que eu posso fazer para mudar isso? Tá? Está acontecendo isso e está acontecendo isso por esse motivo. Então, o que nós podemos fazer, né? Quais habilidades a gente pode desenvolver, quais ações a gente pode tomar para modificar esse cenário. Também fala em atitudes, né? Em promover atitudes, então levar a ação com responsabilidade. Então, usar esse conhecimento, esse senso crítico que foi desenvolvido para tomar atitudes e ações que mudem, né, o nosso dia a dia, o nosso mundo, a nossa realidade. Os documentos resultantes dessa conferência foram basicamente a Declaração de Tbilisi, eu botei o link ali para o acesso apenas à declaração, um texto síntese sobre os problemas ambientais, a relação do meio ambiente e desenvolvimento, a necessidade da educação ambiental, um texto síntese sobre os objetivos, os princípios e as características desejadas para a educação ambiental, um texto sobre estratégias e procedimentos para incorporar essa educação ambiental nos sistemas educacionais existentes nos países, né? E um texto síntese sobre os objetivos, as prioridades e o papel da ONU
nessa cooperação internacional que é colocada como necessária para a educação ambiental. Com base em todos esses textos sínteses, se seguem 41 recomendações e ações práticas que devem ser tomadas para alcançar esses objetivos, para modificar as questões que foram colocadas como negativas. E então, nesse documento é colocado que a educação ambiental tem que apresentar uma abordagem voltada à solução de problemas, uma abordagem educacional interdisciplinar, a integração da educação na comunidade, né, com a realidade local, tendo empatia com a situação, com os problemas enfrentados pelas pessoas. E nisso entra muito a questão do racismo ambiental, né, de dizer, essa comunidade, né, ela tem um comportamento diferente, porque às vezes a gente precisa ter empatia com o que aquela comunidade está vivendo e de que forma isso influencia no meio. Por que aquelas coisas acontecem? Por que é jogado lixo de forma irregular em determinado local? Então é preciso ter essa empatia, esse reconhecimento, essa integração com a comunidade para encontrar problemas efetivos. A gente não leva soluções na educação ambiental. A gente incentiva o senso crítico para que as pessoas encontrem soluções dentro da realidade, dentro da vivência delas. Fala também que ela é uma educação contínua, né? Eles falam no texto lá em lifelong, ou seja, para a vida toda e voltada para o futuro. E o endereçamento dessas atividades é para a comunidade em geral, não é só o ambiente formal, é também os grupos sociais e ocupacionais, profissionais e cientistas que atuam relacionados ao meio ambiente, público em geral dentro e fora das escolas. No capítulo sobre as estratégias, eles falam em mudança do método de ensino. Né? O nosso método de ensino atualmente ele é disciplinar. Todo o conteúdo, todo o conhecimento é separado em caixinhas. Mas a gente não consegue compreender a complexidade do sistema ambiental, do mundo real, compartimentando ele em caixinhas, porque ele não funciona em caixinhas. Toda ação tem consequências em outras áreas. Tudo está interligado, tudo está interagindo. Então, precisa haver uma mudança no método de ensino e voltar a essa visão mais global de todos os conteúdos, né? E não trabalhar de forma... principalmente, né, em muitas escolas, eu trabalho aqui no interior, assim, muitas escolas daqui de Sananduva, elas são... A educação ambiental é trabalhada nas escolas, na disciplina de biologia, né, na disciplina de ciências, educação não, geociências, geografia, né? Então, essa visão tem que desaparecer, né? A gente precisa trabalhar de uma forma pluri e multidisciplinar. As características metodológicas adotadas em cada fase devem ser adequadas ao nível de formação. O ensino, preferencialmente, deve ser através da ação, né? Principalmente sem informação dispersa, né? As informações dispersas, segmentadas, simplesmente jogadas, acontece isso. Isso não produz resultados. A educação não formal ela deve ser voltada à realidade local, às atividades do grupo envolvido. Os grupos profissionais devem trabalhar, devem reconhecer como as suas atividades impactam o meio ambiente, né? E essa educação não formal ela é extremamente importante com os profissionais, porque a educação não formal voltada ao público em geral, ela é de longo prazo, é um trabalho de formiguinha. A educação ambiental voltada aos grupos escolares é de longo prazo. A gente espera que aquelas pessoas, quando cresçam, tenham atitudes mais conscientes. Agora, a educação ambiental com grupos profissionais, ela pode levar a ações diretas nas atividades onde esses profissionais estão envolvidos. Então, é muito negligenciada a educação ambiental com profissionais e ela é extremamente importante. Também fala como estratégia a produção e divulgação de fontes educacionais, a utilização de meios de comunicação e informação em massa,
Óbvio, quando o documento foi lançado, se falava nisso em rádio, televisão, né? Hoje a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa que é a internet, né? E também incentivar a pesquisa educacional a serviço da EA. Quais são as melhores estratégias de abordagem, de conversa, dentro dos diferentes níveis de ensino? Então, essas recomendações, eu coloquei no final da aula lá o link para o documento completo, né, no site da Unesco, que contém todas as orientações resultantes da Carta de Tbilisi, incluindo a declaração, os textos e essas recomendações. Essas recomendações elas são separadas em dois grandes blocos. O primeiro é o papel, objetivos e princípios da EA, que vai das recomendações 1 a 5. E o segundo grande bloco é o que é possível fazer a nível nacional, ou seja, a recomendação para as nações de como implantar a educação ambiental. Então, ela vai das recomendações 6 até 10 e inclui algumas ali sobre EA para profissionais, como deve ser, a EA para o público em geral, como deve ser, o treinamento de pessoal para educação ambiental, como deve ser, os conteúdos e os métodos usados na educação ambiental, como devem ser. Então, tem recomendações específicas, né, dentro de toda essa. Dentro de todo esse plano de ação que é proposto, né? Então, são bem específicos em relação ao que se espera da educação ambiental a nível mundial. Então, esse quadro aqui, na verdade, é só para facilitar. Eu quero consultar lá como é o conteúdo e métodos. Vocês já sabem que podem ir para o final do documento, porque as recomendações estão em anexo, e procurar diretamente lá a recomendação 12 e 16, né? Procurar o conteúdo que vocês necessitam, sem precisar ler todo o documento. Então, aqui tem uma síntese, né, dessa questão da educação ambiental, as grandes orientações da Conferência de Tbilisi, é esse documento completo que eu falei, né, está disponível no site da Unesco. Tem um documentário que está legendado, um documentário bem breve, de 5 minutos, que fala, que tem os registros, né, do momento da execução, da realização dessa conferência, né, e das impressões que aconteceram naquele momento. E eu também coloquei aqui nas recomendações uns módulos de aprendizado em educação ambiental. Tem um conteúdo em inglês ali, só que tem vários materiais de aprendizagem muito bem elaborados, muito bem organizados, muito conteúdo, né? Infelizmente está em inglês, mas quem domina um pouco de inglês pode consultar. E aquele vídeo, inclusive, que eu recomendei para vocês, eu fiz a narração dele em português, só para facilitar a vida de vocês, né? Mas ele é desse grupo, né? Do Núcleo Norte-Americano de Educação Ambiental. Então, gente, por hoje era isso, tá? E eu fico à disposição para auxiliar vocês na elaboração da primeira prática de educação ambiental que vocês vão realizar com base nestas recomendações de Tbilisi. Um bom trabalho para todos e até a próxima.